O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus retirou-se para a região de Tiro e Sidônia. Eis que uma mulher cananeia, vindo daquela região, pôs-se a gritar: Senhor, filho de Davi, tem piedade de mim. Minha filha está cruelmente atormentada por um demônio. Mas Jesus não lhe respondeu palavra alguma. Então seus discípulos aproximaram-se e lhe pediram: mande embora esta mulher, pois ela vem gritando atrás de nós. Jesus respondeu: eu fui enviado somente às ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas a mulher, aproximando-se, mostrou-se diante de Jesus e começou a implorar: Senhor, socorre-me. Jesus lhe disse: não fica bem tirar o pão dos filhos para jogá-lo aos cachorrinhos. A mulher insistiu: é verdade, Senhor, mas os cachorrinhos também comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Diante disso, Jesus lhe disse: mulher, grande é a tua fé, seja feito como tu queres. E desde aquele momento, sua filha ficou curada. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs em Cristo e a todos os telespectadores da TV Nazaré que estão nos assistindo, a graça e a paz de Cristo. Este evangelho de hoje diz respeito a uma mulher cananeia que não pertencia ao povo judeu, ao povo da antiga aliança, às tradições judaicas. Ela foi pedir, por causa da sua filha, um favor a Cristo. Senhor, tem piedade de mim. Minha filha está enferma, está com um demônio. Veja que a atitude desta mulher é uma atitude de confiança. Jesus nutre certos interiores, certos comportamentos, certas atitudes, por causa da palavra que ecoava para as mais diversas partes. É a palavra que nutriu o interior do centurião de tal forma que Jesus foi levado a dizer: nem em Israel eu encontrei tanta fé. Foi a fé que nutriu os 10 leprosos e somente um voltou para agradecer e dar glória a Deus, sendo ele um samaritano. É a fé que fez com que determinadas mulheres, não olhando, parando perante a sua miserabilidade do pecado, chorava, amava, derramava lágrimas aos pés de Jesus, e ele, compadecido, dizia: os teus pecados estão perdoados, vai e não voltes mais a pecar, etc. Estamos diante de uma mulher que está pedindo para o Senhor um favor.
Mas ela escuta o que de Jesus? Absolutamente nada. Jesus não pronuncia nenhuma palavra, ele fica em silêncio. Mas esta mulher, não conformada com este silêncio, volta num gesto de perseverança, ir ao encontro daquele a quem ela viu como a única solução para aquele mal que a sua filha estava sofrendo, e gritava incessantemente. Os discípulos, que estavam sendo alimentados pela palavra de Jesus, que estavam caminhando junto com Jesus, falaram: Senhor, despede esta mulher porque está nos incomodando, está gritando, e não deixa de fazer isto atrás de nós. Esta mulher, sem prestar atenção nos limites da realidade humana, nas contrariedades, nas vozes contrárias, ela continua a perseverar dizendo: socorre-me, Senhor. Se ajoelhou humildemente perante os pés de Jesus. E Jesus, ainda por cima, se dirigindo aos apóstolos, diz: eu vim para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Ou seja, a evangelização, ela ia começar primeiramente com o povo da aliança, para depois, claro, se estender a todos os povos. Mas esta mulher é o símbolo daqueles que, pela palavra, de acordo com o mistério da cruz, a redenção comunicada da cruz, o perdão concedido aos nossos pecados através da igreja, ela haveria de crer. Símbolo daqueles que escutam a palavra e creem. Diferentemente da primeira leitura, onde os filhos de Israel murmuravam, onde eles paravam perante os seus próprios obstáculos, seus orgulhos, seus pecados, suas limitações. E Deus dá uma resposta para este povo. Por que murmurais? E esta mulher, diante de um dizer de Jesus, não cabe tirar o pão dos filhos e dar aos cachorrinhos. Os cachorrinhos eram aqueles que não pertenciam ao povo judeu, ao povo da aliança. Mas muitas vezes, tirando a realidade pejorativa do termo, a gente tem que se considerar assim diante do Senhor. Como aqueles que se nutrem. Se nutrem de quê? Se nutrem da palavra, se nutrem da Eucaristia, mas se nutrem dos belos exemplos daqueles que entre nós estão vivendo o Evangelho de uma forma radical, de uma forma genuína, de uma forma sincera, de uma forma verdadeira, de uma forma testemunhal. Significando que estas luzes que nós contemplamos é para cada um de nós aquilo que são exemplos para que nós possamos também beber, nem que seja das migalhas. Se nós, que ainda temos em nossas mãos o talento de um, cabe multiplicar em 2. Até chegarmos à altura daquele que tem 5 e multiplicar em 10, é muito caminho percorrido.
caminho de humildade, caminho de despojamento, caminho de abandono, caminho de entrega, para alimentar nossa fé. E a gente diz, obrigado, Senhor, porque podemos nos alimentar com estas migalhas. E olha que Santa Teresinha falava que ela se sentia a menorzinha de todas as florezinhas. Quando via para os grandes santos, a grandiosidade deles, será que eu vou chegar a ser como uma delas? Uma pessoa que não fez um curso de teologia à altura de Santo Agostinho, de São Tomás de Aquino, mas com uma obra, foi considerada doutora da Igreja. Porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos, e nem nossos pensamentos, são os pensamentos de Deus. Mas, meus irmãos e minhas irmãs, a leitura nos convida, a partir da primeira leitura, a abandonar o pecado, as murmurações, aquilo que nos fragiliza, aquilo que nos paralisa, aquilo que não nos deixa avançar. O Senhor ensina um caminho de oração e de comunhão incessantemente. Senhor, salva-me. Eu sei que o Senhor está vivo e ressuscitado. Eu sei que eu posso, Senhor, ter esta graça de um benefício teu. E ainda que vozes possam se interpor a você, a gente tem que continuar, a gente tem que perseverar, a gente tem que fechar o ouvido daquele que nos querem limitar, para abraçarmos a fé que só o Senhor e mais ninguém pode nos dar. Porque mesmo os grandes santos, se eles servem para nós católicos de um exemplo vivo, é para nos dizer que eles foram também alimentados por Cristo. O caminho é sempre o caminho da fonte, da graça. Sair das ocasiões de pecado. Vigília. Uma vida de oração. Oração e vigilância. Perseverança. Senhor, eu preciso de Ti. Eu preciso que o Senhor entre no meu coração. Eu preciso que o Senhor faça uma obra nova. Eu preciso Te sentir. Eu preciso fazer do Senhor o centro da minha vida. Eu preciso sentir o Teu amor, porque fomos formados por amor e para o amor. E todos os santos e santas tiveram uma experiência pessoal com o amor de Deus, desconstruindo o homem e a mulher velhos e reconstruindo o novo homem e a nova mulher, a imagem, ao tipo, à altura de nosso Senhor Jesus Cristo, da Santíssima e Bem-aventurada Virgem Maria, o modelo da Igreja, a recriação da nova humanidade, a herança de cada um de nós, que somos chamados à santidade, a uma herança incorruptível. Mas temos que passar por esta experiência de intimidade, temos que pedir o Espírito Santo, temos que nos deixar moldar por este mesmo amor, para que não sejamos capengas, para que não sejamos aleijados na nossa capacidade de responder à altura de um Filho de Deus, diante de uma sociedade que tem arrastado nossos jovens, nossas famílias, a uma destruição, porque eles não veem o quê? Testemunho. Mas é necessário que nós sejamos profetas e que radicalmente a gente assuma aquilo que Deus já conquistou para nós desde toda a eternidade. O Espírito, a graça é a mesma, o Senhor é o mesmo. Abramos o nosso coração a esta realidade e vamos ao encontro daquele que pode mudar radicalmente a nossa vida. Porque é o que a igreja precisa, é de cristãos radicais, não é de cristãos fundamentalistas, de cristãos radicais. E radicais é enraizados no conhecimento, na fé, amando Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, dando a vida, e vida pela causa do reino de Deus,
precisamos dar uma resposta a este mundo cheio de adultério, cheio de fornicação, cheio de infidelidades. O reflexo da sociedade está refletido no interior de cada um ser humano, mas nós, filhos do Altíssimo, somos convidados a partir de dentro a espelhar esse reflexo da graça na sociedade, na vida do próximo. Precisamos assumir esta autenticidade, nutrir a nossa fé e testemunhar Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é uma realidade viva e ressuscitada. Ele estará daqui a pouco perante os nossos olhos, e este mesmo Cristo, nós podemos ter uma experiência em relação ao seu corpo, sangue, alma e divindade, para que possamos ser transformados nele mesmo e possamos, saindo da Santa Missa, espalhar esta boa nova àqueles que precisam. Deus quer ouvir a nossa voz, a nossa postura, o nosso entusiasmo de pessoas que têm fé e querem dar uma resposta diferente para a sociedade, porque Ele está no seu corpo e o seu corpo, e Ele é a cabeça do seu corpo, nós os membros. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.